Olá pessoal, professor Fabiano Pires, aqui na nossa segunda aula do nosso curso de Matemática Básica. E hoje nós vamos estudar revisando as operações matemáticas de multiplicação e divisão. Então, pessoal, vamos fazer aqui a nossa revisão, vamos abordar aqui os termos que compõem tanto a multiplicação como a divisão, certo? E resolver algumas questões de múltipla escolha, que sejam assim um pouco desafiadoras para nós, tá bom? Vamos também dar uma olhada aqui nas propriedades, tanto da multiplicação como da divisão, e tirar todas as dúvidas. Vamos começar aqui, pessoal, pela multiplicação, certo? Multiplicação é uma operação matemática que consiste em adicionar um número, que é o multiplicando, a si mesmo, várias vezes, conforme indicado por outro número, que a gente chama de multiplicador. Dá um exemplo aqui para ficar bem claro. Isso aqui é uma multiplicação. O que é uma multiplicação? Eu falei aqui a respeito de adicionar. Como assim? De onde é que vem esse adicionar? Se adicionar é somar, professor, né? Olha aqui, ó. 3 vezes 4. Quem é que é o multiplicando? Quem é que é aqui o multiplicador? O 3 é o multiplicando, o 4 é o multiplicador. 3 vezes 4, você poderia escrever da seguinte forma, usando a soma, ó. 4 mais 4 mais 4. Ou seja, eu tenho aqui 3 vezes o 4, que somando vai dar igual a 12. Por isso que eu coloco aqui, ó, a palavrinha adicionar, porque a multiplicação ela é uma soma de números iguais, onde as parcelas são todas iguais. No caso aqui eu coloquei 4 mais 4 mais 4. Mas eu poderia ter feito o contrário, ó, 4 vezes o 3. Em vez de eu repetir o 4, agora eu vou repetir o 3. Ficaria 3 mais 3 mais 3 mais 3. 4 vezes, porque eu estou vendo aqui o contrário. 4 vezes 3. Que dá o mesmo resultado. 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. Ok, pessoal. E nós chamamos aqui, como eu já falei, o 3 é o multiplicando, o 4 é o multiplicador, e o resultado, que no caso é 12, é o que a gente chama de produto. É assim que se chama cada elemento aqui da multiplicação, tá certo? E também você pode chamar o 3 e o 4 de fatores da multiplicação, que são os números que estão sendo multiplicados. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Tem esse exemplo aí que a gente colocou, 3 vezes 4 igual a 12, e eu quero te chamar a atenção agora para algumas notações com relação à multiplicação, tá certo? Ó, preste atenção que você pode encontrar multiplicação escrita de algumas formas. A primeira é essa daqui, ó, que a gente viu, 3 vezes 4, que é a mais conhecida. Mas também ela pode ser dessa forma aqui, ó. Em vez desse símbolozinho da multiplicação, você tem um ponto, que significa também 3 vezes 4, certo? Ou ainda pode ser dessa forma. Note que nem tem aqui o símbolo da multiplicação e nem um ponto. Porém, tem um parêntese, separando aqui o 4 do 3. Quando isso acontece, você subentende que antes do parêntese, se não tem nenhum sinal, nem de mais, nem de menos, nem dividir, nem multiplicar, então você subentende que é uma multiplicação. Que aqui, ó, tem uma multiplicação que eu estou representando aqui pelo ponto, ok? 3 vezes 4. Quando está escrito dessa forma, é o 3 vezes 4. Ou ainda, pessoal, pode estar assim, ó, tanto o 3 como o 4 entre parênteses. O que significa isso aqui? Também a multiplicação de 3 vezes 4. Quando não tem sinal aqui, ó, antes do parênteses, você subentende que é a multiplicação, tá bom? Vamos aqui agora, ó, para algumas regras dos sinais aqui na multiplicação. Vamos lá.
Primeira regra, quando os sinais são iguais. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Note aqui esse 3 vezes 4. O resultado é 12. Esse 3 e esse 4, ele é positivo ou ele é negativo? Quando não tiver sinal aqui antes do número, certo? Ó, você subentende que ele é positivo. Tanto 3 como 4, como não tem nem sinal de mais nem de menos, então você subentende que os dois são positivos. E o resultado é um número positivo, que é o 12. Não precisa colocar o sinal de mais, dessa forma aqui, tá certo? Já se entende que os números são positivos. Mas vamos lá, ó. No caso, então, em que os números têm sinais iguais, o resultado é o quê? Positivo. Quando multiplicamos dois números com o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Quando eu falo aqui com o mesmo sinal, pessoal, eu quero dizer isso aqui, ó. Os dois são positivos ou os dois são negativos. O resultado é o quê? Positivo, certo? Já sabemos que 3 vezes 4 dá 12. E mais vezes mais dá positivo. Aí você deixa assim do jeito que tá ou coloca aí o sinal, tá certo? Mas se não quiser colocar o sinal não precisa, como eu já expliquei. Vou tirar aqui, ó. Pronto. Segundo exemplo, 3 vezes 4, 12. E como os sinais são iguais, menos e menos, o resultado também é positivo. Tá certo? Que pode se colocar ou não. Ok, pessoal? Deu para entender? Quando você vai multiplicar dois números que possuem sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Certo? Ó, mais 3 vezes mais 4, sinais iguais, dá mais 12. Menos 3 vezes menos 4, sinais iguais, dá mais 12 também. Tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui esse 12, né? Assim um pouquinho separado, ó. 12 mais 12 também. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. No caso, os sinais sendo diferentes, como é que fica? Resultado é sempre negativo. Se os sinais são diferentes, o resultado é sempre negativo. Quando multiplicamos dois números com sinais diferentes, o resultado é sempre sempre negativo. Tá bom? Primeiro exemplo aqui, ó. Já sabemos que 3 vezes 4 é 12. Agora vamos para os sinais. Aqui é positivo e o outro é negativo. É como se tu estivesse triplicando aqui uma dívida de R$4. O triplo de 4 é 12. Como é dívida? Negativo. Certo? Sinais diferentes, resultado negativo. Aqui da mesma forma, sinais diferentes, resultado negativo. 3 vezes 4 é 12. E coloque aqui então menos 12, sinalzinho negativo, por serem sinais diferentes. Ok, pessoal? Aí está a regra dos sinais para a multiplicação. Sinais iguais, resultado sempre positivo, que é o primeiro caso aqui que a gente viu. Sinais diferentes, resultado sempre negativo. E vamos agora aqui para as propriedades da multiplicação. Na multiplicação nós temos aqui algumas propriedades que sempre vão ser verdadeiras quando se fala de multiplicação. A primeira é a propriedade comutativa. O que ela significa? Significa que a ordem dos fatores, lembrando que eu falei que fatores são aqui os dois números, ó, que são multiplicados um pelo outro, multiplicando e o multiplicador. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Olha aqui, ó. Ele está dizendo que 4 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 4, como eu já mostrei lá em cima. 4 vezes 3 é 12 e é igual a 3 vezes 4, que também é 12. Ou seja, o que diz essa propriedade? Que mudando aqui a posição dos fatores, trocando o 4 pelo 3, o 3 pelo 4, o resultado é o mesmo. Você pode fazer isso de maneira tranquila, se você achar necessário, fazendo aí alguma
alguma conta, alguma multiplicação, que o resultado é o mesmo, tá bom? Comutar significa trocar, trocar a ordem, mudar de posição, tá certo? Bora continuar aqui, ó. Propriedade associativa. O que é a propriedade associativa? Vamos lá. Propriedade associativa. A maneira como os fatores são agrupados não altera o produto. A maneira como os fatores são agrupados não altera o produto. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 4. Nessa primeira parte aqui, ó, à esquerda aqui da igualdade, no primeiro membro, ele está associando o 2 com o 3, certo? A gente sabe que quando a gente coloca parênteses assim, a gente primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Bora resolver aqui esse lado, ó. 2 vezes 3, 6 vezes 4. E 6 vezes 4, 24. Ok? Agora vamos ver aqui do outro lado, ó, o segundo membro aqui do parênteses. Ao invés dele associar o 2 com o 3, ele está associando o 3 com o 4. Ou seja, ele vai fazer primeiro aqui 3 vezes 4. Então vamos lá, ó, vou repetir aqui o 2, certo? Ó, repetindo aqui o 2, vezes 3 vezes 4, sabemos que é 12. O dobro de 12, 24. Ou seja, o lado esquerdo é igual ao lado direito, tá bom? O que é a propriedade associativa? É a maneira como você agrupa os fatores, os números que estão aqui multiplicando. Temos 3 fatores, você pode fazer primeiro multiplicando os 2 primeiros aqui, depois multiplicar pelo terceiro, ou reservar aqui o primeiro fator, multiplicar os 2 últimos, o segundo e o terceiro, e aquele que estava reservado opera aqui com o resultado, né, da multiplicação e vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Você pode brincar, né, comutar, por exemplo, ó, vamos comutar aqui a propriedade comutativa, em vez de colocar 2 vezes 3 vezes 4, vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 4 e depois vezes 3. Vamos fazer primeiro isso aqui, ó. Ou seja, eu apliquei a comutativa, que eu sei que não vai alterar o valor, então agora também aplicando a associativa, que eu também sei que não altera o valor. Vamos ver se isso é verdade. Quanto é 2 vezes 4? 8. Aí ficou aqui o vezes 3, né? E 8 vezes 3, ó, 24. Ou seja, você pode aplicar todas as propriedades ao mesmo tempo. E temos também, pessoal, aqui a propriedade dissociativa. O que é isso, Fabiano? Propriedade dissociativa é o contrário da associativa, certo? Se na associativa tu fica associando até formar aqui um número, você pode partir desse número e dissociando até chegar numa multiplicação de 2, 3, 4 ou mais fatores, dependendo aqui do número, que é também uma propriedade muito útil quando vai se falar aqui a respeito dos números primos, certo? E é muito útil de diversas formas. No decorrer do curso você vai entender isso. Olha aí, tenho aqui o 24, sei que o 24 é 6 vezes 4, né? Ó, tá aqui. Sei que o 6 é 2 vezes 3, ó. Note que eu estou fazendo o contrário, o inverso, né? Aí eu sei que o 4 é também, ó, 2 vezes 2. Certo? Aí agrupando aqui, colocando os fatores 2 juntinhos, ó. Temos 1, 2, 3. Coloquei os 3 aqui, ó, juntos. E tem um 3 bem aqui, né, ó. Tá aqui ele. Posso fazer assim, agrupar dessa forma e fica aqui bonitinho, né? Aqui uma multiplicação só de números primos, que é o 2 e o 3. E ainda posso escrever na forma de potência, né? Quando o fator aqui se repete, no caso o 2 está se repetindo 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, certo? Então troquei daqui para cá e repeti o vezes 3. Deu para entender? Olha aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Dá a mesma coisa, pessoal.
A dissociativa é só aplicar o contrário da associativa, fazer de trás para frente. Isso aqui vai ser muito útil aí no futuro, tá bom? Aprende aí, aguarda, que depois a gente vai relembrar isso aqui com carinho. Vai ajudar muito você. E ainda tem aqui, ó, a propriedade do elemento neutro. O que é o elemento neutro, né? É o número 1. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Elemento neutro é que quando você, no caso aqui, a gente está falando de multiplicação, então você multiplica por esse elemento, por esse número, e o resultado é o mesmo. Isso aí é o elemento neutro, tá bom? Exemplo, 5 vezes 1. Tá aqui 1 aqui, o elemento neutro. Ó. Qual foi o resultado? O próprio 5. Se você multiplicar aqui como tá, né? Ó, 1 vez o 5, resultado, o próprio 5. Tá certo? Esse 1 aqui é o elemento neutro da multiplicação. Agora continuar aqui, ó. Propriedade distributiva. O que ela fala, pessoal? Propriedade distributiva. A multiplicação distribui-se sobre a adição. Tá bom? Exemplo, ó, olha para cá. Temos aqui 2 vezes. Aí, entre parênteses, tem uma soma. Como é que a gente calcula isso aqui? Ah, professor, faz primeiro parêntese e depois multiplica. Tudo bem. Mas eu quero aplicar uma propriedade, que vai ser muito útil também no futuro. Como é que eu aplicaria essa multiplicação numa soma de 2 ou mais parcelas? Olha aqui, ó. O 2 que está aqui fora, pessoal, multiplica todas as parcelas da soma que estão lá dentro, certo? Ó, esse 2 multiplica o 3, 2 vezes 3, aí mais, porque tem um sinal de mais aqui, se fosse menos, tu colocava menos. O 2 que multiplica a próxima parcela, que é o 4. É o que está aqui, ó. 2 vezes 3, está aqui, ó. E 2 vezes 4, está aqui, ó. E a soma, certo? O que é isso aqui? É a propriedade distributiva. E tu resolvendo primeiro aqui os parênteses e depois multiplicando, dá o mesmo resultado que se tu resolver aqui. Observa aí, ó. Vou repetir aqui o 2, 2 vezes, e vou somar, fazer primeiro parênteses, né? 3 mais 4 dá 7. O dobro de 7, 14. Ok? Vamos aqui por outro lado, como vai dar a mesma coisa. Como eu apliquei a distributiva, ficou assim. Então, vamos fazer logo os parênteses. O dobro de 3 é 6, mais o dobro de 4 é 8. E se tu somar 6 mais 8, também dá 14. Ou seja, deu a mesma coisa. Professor, mas não é mais fácil fazer dessa forma aqui? É nessa soma simples. Mas se tu tivesse aqui multiplicando 3 mais um número x qualquer, desconhecido, aí tu ia ter que fazer aplicando aqui a propriedade distributiva, certo? E muitas vezes até para calcular algumas somas ou multiplicações, seria ideal e mais fácil fazer a propriedade distributiva para você calcular até de cabeça. Tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Temos aqui a propriedade, pessoal, da anulação. Que é isso, ó. Propriedade da anulação diz assim: A vezes 0 é igual a 0, certo? Ou seja, se x vezes y, um número qualquer, é igual a 0, então, obrigatoriamente, ou x é 0, que vai dar 0, né? Tem que estar multiplicando por 0. Ou y é 0, certo? Ou ainda, ó, pode ser que o x seja igual ao y e tudo seja 0. Pode acontecer isso aí também. Como é o nome disso aqui? Ó? É a propriedade da anulação, que é muito útil também para a gente resolver algumas questões aí no futuro, certo? E algumas questões a gente vai fazer agora. Depois aqui da nossa palavra do dia, pessoal, aqui no Salmo 23, verso 1, tá bom? O
que é muito conhecido, salmo bastante querido, amado e conhecido por todos, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso aqui é apenas o verso 1 do Salmo 23, certo? E aqui o rei Davi está declarando aqui que Deus é como um pastor que cuida das suas ovelhas, por isso que nada falta. Por isso que a ovelha não sente falta de nada. E a ênfase, pessoal, está aqui, ó, no pastor, que é o Senhor, certo? Ó, a ênfase é esse pastor, que é Deus, que é Jesus. Se o ser humano não se satisfazer com aquilo que Deus o dá, com que Deus o abençoa, escute o que eu falo, ó, nada mais nesse mundo irá trazer satisfação a ele, certo? O homem só pode ser realizado feliz com Deus, com Jesus. E isso só é possível quando Ele opera em nosso coração a sua maravilhosa salvação. E a minha oração, meu pedido a Deus, é que Ele te abençoe. É que Ele possa operar na tua vida uma salvação de tal maneira que você seja uma pessoa feliz e satisfeita com Deus. Contente-se com aquilo que Deus já te deu, tá bom? E se você sente aí um descontentamento com alguma coisa, com alguém, quem sabe está faltando só você se aproximar desse pastor amado e querido, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele vai te abraçar, vai cuidar de ti, vai te conduzir aos pastos verdejantes e também, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar contigo em todo o tempo, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos aqui continuar a nossa aula. E aqui na primeira questão, pessoal, vamos calcular o resultado de 15 por 12. 15 vezes 12. Observa aí, ó. 15 vezes 12. Isso aqui é uma forma de você resolver. É o que a gente chama aqui de algoritmo da multiplicação. É simplesmente uma forma de resolver, que tem outras formas, certo? Então vamos colocar aqui o sinal de vezes, né, dessa forma. Vamos colocar aí o sinal de vezes, ó, dessa forma aqui. E calculando. Vou trocar aqui a cor do pincel. Fica, ó, vamos primeiro fazer aqui a unidade, certo? Do 12 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. 10 é 1 e o 0, não é isso? Uma dezena, 0 unidade. Coloco a unidade aqui e subo a dezena para a coluna da dezena, tá bom? Aí eu vou pegar esse mesmo 2 aqui, ó, eu vou multiplicar a dezena do 15, que é 1. Eu multipliquei 2 vezes 5, a unidade, agora a dezena. 2 vezes 1 é 2. E somo com a dezena que subiu. 2 mais 1, 3. Ok até aí? Agora vem aqui, ó, para a dezena do 12, que é 1. E faço a mesma coisa. 1 vezes 5 é 5. Você só tem que ter cuidado no seguinte. O 5 você não coloca aqui debaixo do 0, porque você está na dezena do 12. Então, se está na dezena, você coloca debaixo dela. Você está multiplicando dezena, tá bom? 1 vezes 5 é 5, coloque aqui, ó, debaixo do número ou do algarismo que você está multiplicando, ok? E da mesma forma, ó, 1 vezes 1, que dá 1, aí você vai colocando aqui à esquerda do número que você já colocou. No final, multiplicou o 15 vezes 12. Para saber o resultado, você vai aplicar a adição. Tá bom? Você vai perceber que na matemática, a multiplicação tem a ver com a adição sempre. Até mesmo quando eu expliquei aqui a multiplicação, 3 vezes 4, que foi o exemplo que eu usei, era você repetir adicionando 4 3 vezes, né? Ó, 4 mais 4 mais 4. Ou seja, há uma relação direta entre multiplicação e adição.
tá bom? Inclusive você aplica aqui também, ó. Então vamos lá, bora somar aqui, ó. Voltar aqui para outra cor de pincel e vamos somar. 0 não tem o que somar, só desce eles. 5 mais 3, 8. E 1, basta descer. Resultado 180. Ok, pessoal? Deixa eu mostrar aqui um outro algoritmo para você resolver aqui essa multiplicação. 15 vezes 12, certo? Eu vou dissociar aqui esse 12, ó, com relação à adição. Como assim, professor? Ó, observe aí, ó, 15 vezes o 12. Só que o 12 eu vou escrever como sendo 10 mais 2. E aí, necessariamente, eu devo colocar aqui, ó, o parêntese, tá bom? Porque eu tenho que fazer primeiro isso aqui para chegar lá em cima. Se não tiver parêntese, eu faço 15 vezes 10 e depois somo com 2, que vai dar resultado totalmente diferente aqui, tá certo? Então, vamos lá, ó. Dissociei. Lembra da propriedade distributiva? 15 vezes 10 é 150. É só colocar o zero do 10 ao lado do 15, né? Ó, 150. E 15 vezes 2 é o dobro de 15, né? Você pode fazer voltando. Lembra da propriedade comutativa? Ó? O dobro de 15 é 30. E como está somando aqui, eu somo aqui, ó. E 150 mais 30, 180, que é o mesmo resultado, certo? Por que eu ensinei dessa forma, pessoal? Porque aí você pode fazer até de cabeça. Imagina aqui o 12, né? Como sendo 10 mais 2, aí 15 vezes 10, 150, 15 vezes 2, 30, e 150 mais 30, 180. Ou seja, faria até de cabeça, tá bom? Isso aqui é um outro algoritmo, uma outra forma de você resolver, e tem mais, tá certo? Se você souber outra, coloca aí nos comentários com relação a esse 15 vezes 12, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Diz assim, ó, se um livro custa R$25, qual é o custo de 24 livros? Um livro custa R$25, qual é o custo de 24 livros? Ora, um livro é R$25. Se eu quero 2 livros, basta fazer o dobro de 25. É ou não é? Se eu quero 3 livros, basta triplicar o valor R$25. E se eu quero 24 livros, basta fazer essa continha, ó, 24 vezes R$25. Ou seja, aqui a gente resolve com uma multiplicação. 24 vezes 25. É assim que se resolve e é como a gente vai fazer aqui agora. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 24 vezes 25 e multiplicar. Da mesma forma, começando aqui com a unidade do 25 vezes a unidade lá do 24, tá bom? 5 vezes 4, 20. Coloco aqui o zero do 20, sobe as dezenas para a coluna das dezenas, tá certo? O 5 que multiplicou o 4, agora multiplica a dezena, o 2, né? Ó, 5 vezes 2, 10, mais 2 dá 12. Que eu coloco aqui porque não tem mais nada que multiplicar. Para ir 1, ok? Bora continuar, ó. Agora com a dezena aqui do 25, o 2. 2 vezes 4 é 8. Como é dezena, coloca debaixo da dezena. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Ok até aí, pessoal? E eu falei que a multiplicação tem tudo a ver com a adição. Agora é só somar, tá bom? Desce o zero. 8 mais 2 é 10. 0. Sobe 1 aqui para a coluna das centenas, né? Ó, unidade, dezena, centena. 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Ou seja, R$600. Letra C. Qual vai ser o custo dos 24 livros? R$600. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Que diz o seguinte: um campo de futebol tem 105 metros de comprimento
e 68 metros de largura. Qual é a área do campo, certo? Qual é a área desse campo? E para calcular a área, pessoal, de um campo de futebol, só relembrando aqui, ó, a área de um campo de futebol é calcular a área de um retângulo, não é isso? Olha aqui, ó, campo de futebol tem a forma de um retângulo. No caso aqui, ó, a área é o comprimento, que é aqui, ó, que no caso é 105, né? Vezes a altura ou a largura, né? Ó, no caso aqui a largurazinha aqui desse campo, ó. E esse L aí, ele diz que é 68 metros, não é isso? Ou seja, calcular a área, basta calcular o comprimento vezes a largura. Comprimento vezes a largura. Você acha a área do campo, que é a área desse retângulo aqui. Tá bom? Que é o que a gente vai fazer agora, ó. Quem é o comprimento? 105. Vou colocar aqui, ó. Quem é a largura? 68. E já vou armando aqui a conta para fazer essa multiplicação. Tá bom? Já vou aqui, ó, fazer essa multiplicação. Vamos lá. 8 vezes 5, pessoal, 40. Coloco o 0, vem 4. 8 vezes 0 é 0. Com 4 que subiu, 0 mais 4 é 4. E 8 vezes 1 é 8. Ok até aí? Bora continuar. 6 vezes 5 dá 30, não é isso? Coloco o 0 debaixo do 6, tá bom? O 0 debaixo aqui do 6, que eu estou usando o 6 para multiplicar, né? E sobre agora um 3. 6 vezes 0 é 0, mais 3 é 3. E 6 vezes 1 é 6. Agora, pessoal, é só fazer aqui a soma, ok? Bora somar aí, ó. Desce o 0, 4 mais 0, 4, 8 mais 3 dá 11, fica 1 aqui, sobe 1, 6 mais 1, 7. 7.140, que é o que está aqui, ó, letra B de bola, é a área do campo, 7.140 metros quadrados, porque é metro por metro, né? M por M, metro por metro, M2, né? Metros ao quadrado. Tá ok, pessoal? Hoje nós trabalhamos a multiplicação, pessoal, e na próxima aula vamos trabalhar a divisão, tá bom? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o teu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Um abraço e até a próxima.